Pessoal, tem umas pessoas com que eu me encontro que gostam muito do tratamento que eu dei à seleção brasileira quando comandada por técnicos sem a menor capacidade, né? Como o Dorival, o Diniz. Mas eu sou obrigado a concordar que a que eu chamo de selecinha agora voltou a ser uma seleção no jogo contra a Coreia do Sul. Não que a Coreia do Sul seja um adversário à altura da tradição que o Brasil teve e não tem mais no futebol. Não, não é por isso. É que o time, não levando em conta a fragilidade do adversário, fez aquilo que se esperava. Gols. E, sobretudo, não ficou naquele negócio de ficar lá, fazer um gol e ficar atrás e depois tomar outro, né? Para empatar ou para fazer resultados bastante decepcionantes para a torcida. O time do Ancelotti sobrou com 2 gols de Rodrigo, que está encostado no Real Madrid, 2 gols de Estevão, que está no campeonato inglês depois da saída do Palmeiras, que o revelou, e 1 gol do Vini Júnior. No Real Madrid também não goza de grande prestígio do novo técnico Xabi Alonso, né? 5-0, 2-1, né? Estava perdendo até o jeito. E com uma coisa, um time com iniciativa, um time perseguindo o gol, um time com atuações acima da média, ao contrário dos jogos lamentáveis das eliminatórias da Copa do Mundo, com aqueles técnicos que eu citei. Então, vamos esperar aí o jogo do Japão, mas por enquanto vamos promover a antiga selecinha, praticamente com os mesmos jogadores, mas com outro técnico, com essa capacidade de mudar completamente a história que tem o Ancelotti. Quero, aliás, cumprimentar o Ancelotti efusivamente pela decisão que ele tomou de aprender português, porque eu sei que ele é o técnico mais respeitado do mundo, mas é um técnico de clubes. A primeira seleção que ele está treinando é a brasileira, e ele está levando a sério a partir da língua. É uma lição, inclusive, porque no último comentário que eu fiz aqui sobre futebol, eu me queixei muito do Felipe Luiz do Flamengo, que quando vai para a Copa Libertadores da América, responde aos colegas de outros países latino-americanos em espanhol, para mostrar que sabe falar espanhol. Ele é técnico da seleção brasileira, tem que falar em português. Aliás, a CBF, um monte de porcaria que fez uma boa coisa, que como as entrevistas do técnico são polilíngues, traduz para o português as perguntas que são feitas em outras línguas para o técnico, que faz questão de responder em português, como o Felipe devia fazer. Aliás, eu quero dizer para vocês o seguinte: o grande responsável pela atitude ridícula, infantil, de Wallace no fim do jogo contra o Bahia, deixando o Flamengo com 9, se deve ao fato de que o Felipe Luiz não o adverte das molecagens que ele tem feito. Ele parece que pode vir a ser um grande jogador, mas por enquanto está fazendo muita bobagem, né? Agora, a grande notícia é o seguinte: para que esse time continue rendendo assim, tem que haver também o respaldo da CBF. A CBF não consegue dominar a péssima qualidade técnica dos seus sopradores de apito. Ramon Abate-Bel é um desastre. O chefe de VAR, Hilbert da Silva, outro. Com o escândalo do pênalti do Palmeiras contra o São Paulo, o pênalti que não foi marcado, é causado pelo imenso desconhecimento da regra.
Isso foi confessado graças ao fato de o segredinho da CBF, que são as sonoras do VAR, ter sido revelado por causa do escândalo do roubo do que o São Paulo foi vítima, quando Ramon Abatabel diz claramente: não teve intenção, não é pênalti. E eu passei a minha vida inteira de torcedor de futebol ouvindo todos os especialistas, né, do tempo da Globo, né, e agora o Paulo César Vasconcelos dizendo toda vez que acontece uma jogada dessa, não tem nada a ver com intenção. Com intenção, sem intenção, também é pênalti. Não ensinaram isso para o Ramon Abatabel? Ou ele está dando uma de... Eu não sei, eu não confio nesse juiz há muito tempo, desde que comecei a vê-lo apitar. Sempre que vejo praticando o que ele fez no clássico Flamengo e Cruzeiro, quando providenciou uma ajuda ao Palmeiras, atacando o torcedor que foi para o Maracanã, não o Flamengo nem o Cruzeiro, atacando o jogo, paralisando o jogo o tempo inteiro, ele demonstrou claramente que também não é de confiança. Eu não vou me perder tempo aqui para falar de desonestidade em futebol, porque isso sempre houve. E continua havendo. Continua havendo. Já falei, vou voltar a falar se continuar acontecendo isso, porque depois do que aconteceu, ainda está acontecendo, e eu sei que não vai parar, porque suspenderam os dois responsáveis por esse absurdo de dizer que intenção é que marca pênalti, é que eu estou vendo que a coisa continua pior, e enquanto o presidente da CBF está carregando os amiguinhos, inclusive a presidente do Palmeiras e tal, para reuniões na FIFA, para os Jogos do Brasil, etc, etc. Bom, meus amigos, espero que o Felipe tome juízo, aprenda que ele tem que falar em português, que é a língua falada no Brasil, não sei se ele já percebeu isso, depois de morar tanto tempo no exterior. Faça como Ancelotti. Eu sei que os grandes técnicos que ele consagra são Jorge Jesus, que foi um grande técnico, e é um grande técnico, né? E o Simeone, né? Mas, ô Felipe, qual foi a língua que você aprendeu da sua mãe, hein? Não foi a língua portuguesa de Camões, de Eça de Queiroz, de Machado de Assis, hein? Espero que tenha sido. Vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té.